Ezequiel capítulo 14, versículo 12. Ezequiel capítulo 14, ok, tá legal. Versículo de número 12. Se você encontrou, diga amém. Vamos ler então a palavra que diz assim, Ezequiel capítulo 14, versículo 12. Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei ela instável o sustento de pão, e também enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Feche os seus olhos, coloque a mão no coração, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, oramos clamando tua graça, a tua misericórdia, o teu favor, a tua unção sobre nós. Traz compreensão, entendimento da sua palavra, Pai, para a tua igreja, e faz com que o seu nome, Senhor Jesus, seja glorificado, que eu seja simplesmente um canal, um instrumento a transmitir a palavra do Senhor. Nós oramos como igreja, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Irmãos amados e queridos, eu coloquei um título nessa palavra que é Livrando eu e a minha família da derrota. Quantos aqui gostam de ser derrotados? Digam aleluia. Você está ligado. Quantos gostam de ser vencedores? Diga glória a Deus. Muito bom. Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala a respeito de uma nação que ela é destruída, que é derrotada em função das atitudes de corrupção dela, do distanciamento de Deus. Se nós olharmos esse capítulo 14, Ezequiel, Deus está chamando a atenção do povo a respeito de um juízo que eles iriam passar em função de se desviarem do Senhor, de ter um coração que se corrompeu. E olhando esse texto, querido, eu cheguei mais uma vez à conclusão que os problemas que as pessoas vivem não é porque Deus deixa de fazer milagres, porque Deus é um Deus mau. Os problemas que as pessoas vivem são fruto das suas atitudes. As nossas atitudes, elas atraem o juízo de Deus, que é simplesmente o cumprimento da sua palavra. Deus não pode ir contra a sua palavra. Então, o juízo de Deus vem como manifestação de uma lei. Acontece, a semeadura, ela é a parte da semeadura que é infalível, é a colheita. E uma das coisas que nós temos passado, eu acredito, na nossa nação, no nosso país, é a manifestação de juízo de Deus em função de atitudes de corrupção, de atitudes do povo se desviar, de atitude de uma série de coisas que vêm afrontar ao Senhor. Eu acredito que o que nós temos sofrido na nossa nação é fruto de juízo. E isso é uma coisa que nos preocupa, gente. Deve, se não te preocupa, na minha opinião, deve te preocupar. Por quê? Porque quando
uma nação está debaixo, um povo está debaixo de um juízo de Deus, as coisas começam a complicar. E começam a complicar muito. E por que nós devemos nos preocupar? Nós devemos nos preocupar para eu fazer alguma coisa, para eu proteger a minha vida e a minha família de serem destruídos no juízo de Deus. Quantos entendem o que eu estou falando? Digam amém. Então eu preciso proteger a minha vida, eu preciso proteger a minha família. E como? Como que eu posso me proteger? Porque eu acredito que você concorda comigo de que nos últimos anos o que vem acontecendo no nosso país, do aumento da promiscuidade, do aumento da corrupção, da mentira. Teve um tempo que mais estava acontecendo são pessoas virem para a presença de Deus, o país estava prosperando, a graça de Deus manifestando sobre o país, as pessoas tendo a vida mudada, só que a corrupção, a promiscuidade, a mentira, o distanciamento, pessoas que começaram a prosperar na presença de Deus, elas começaram a se afastar de Deus e a se autoexaltar, e a soberba lá em cima e o orgulho lá em cima, e chega uma hora que o juízo de Deus, ele acontece. O que nós podemos fazer então para poder livrar a minha vida disso? O que nós podemos fazer para eu livrar a minha vida e livrar a minha família? Porque, gente, eu vou dizer uma coisa: não tem como fugir do juízo de Deus, não tem como fugir. A Bíblia diz que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do juízo de Deus. A Bíblia conta que no tempo de Noé veio o dilúvio sobre a terra, porque o povo estava corrompido, juízo de Deus. E muitas vezes, na história do povo de Israel, o juízo de Deus veio sobre o povo em função de um coração que se corrompeu, que se distanciou. O que esse texto coloca é o seguinte, aí vem o que eu quero passar para você, como eu proteger a minha vida e a minha família. O que esse texto diz é o seguinte: se nessa cidade estiverem 3 homens como Noé, Daniel e Jó, eu vou livrar a vida deles. É bem interessante isso. Deus não está falando que vai, escuta só, Deus não está falando que vai livrar a cidade. Ele diz: se tiverem 3 homens como Noé, Daniel e Jó, eu vou livrar a vida deles. Eu entendo aqui, quando diz esse texto, aquilo que está no Salmo 91, onde diz: 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Pode vir o juízo de Deus sobre a cidade, sobre o estado, sobre a nação, mas se eu caminho com as características desses homens, vem o juízo sobre quem tiver de vir, mas eu não vou ser atingido. E o que nós precisamos fazer para não sermos atingidos? Porque uma coisa para mim já é fato, gente, escuta o que eu estou dizendo, para mim já é fato: o Brasil está debaixo de um juízo de Deus. Para mim isso é fato. Como que eu faço então para eu me livrar disso? Bom, vamos avaliar características desses 3 homens. Existem várias, eu separei 3, na minha opinião, mais importantes sobre cada um. Primeiro, Noé. Eu vejo que Noé teve como uma característica forte e marcante na sua vida a obediência. Ele foi um homem que ele obedeceu a Deus, mesmo sendo considerado louco aos olhos dos outros. Se você observar o que Noé faz em obediência a Deus, é loucura, gente.
Deus vira para Noé e fala bem assim: Noé, você precisa construir uma arca gigantesca, porque eu vou lançar um juízo sobre a terra, e vai vir água, o negócio vai complicar, e só vai ser salvo quem estiver dentro dessa arca que você construir. Então constrói essa arca. E todos os dias está lá Noé lá, com seu martelinho, seu serrotinho, sua madeira, e e construindo a arca, uma arca gigantesca. E à medida que aquela arca vai tomando forma, vai crescendo, as pessoas deveriam passar e falar: esse cara, ele está doido da cabeça. As pessoas deveriam falar: o que você está fazendo, Noé? Você imagina, os amigos de Noé deviam de rir de Noé. Algumas pessoas mais chegadas, que tinham liberdade com Noé, poderiam falar para Noé: Noé, você está ficando fanático, para com isso. Esse negócio de você dizer que está ouvindo a Deus, está deixando de ser maluco, Noé. Que coisa, olha o sol aí brilhando, que negócio de chuva é esse, Noé? O que eu vejo é que Noé, ele foi obediente a Deus, mesmo sendo considerado aos olhos dos outros alguém doido. Quando nós nos mantemos firmes em obediência a Deus, as pessoas que não compreendem os princípios de Deus, elas acham que você é doida. Quantos já passaram por situações assim? Fala: ai, é verdade ou não é verdade? A Bíblia conta que Deus cegou, que o Deus deste século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não entendam o que são os princípios de Deus. Então é preciso, eu, como uma pessoa que sirvo a Deus, eu preciso tomar muito cuidado para eu não ser igual aos incrédulos, porque os incrédulos, eles veem um ato de obediência de filho de Deus como loucura. E às vezes eu posso estar dentro da igreja servindo a Deus, eu vendo alguém ser obediente, eu falo: esse cara está ficando louco. Será que de repente não sou eu que estou errado? De estar vendo um ato de obediência de alguém. Sabe, gente querida, a Bíblia ensina que obedecer é melhor do que... E nós estamos num período onde as pessoas, elas, se não obedecerem, vão sacrificar violentos. Escuta o que eu estou falando. Se nós não entrarmos em um padrão de obediência a Deus, de coisas que nós precisamos ajustar a nossa vida com Deus, vamos entrar em um tempo de sacrifício violento. Escuta o que eu estou dizendo para você. Nós precisamos ajustar algumas coisas. Para eu livrar a minha vida e a minha família, eu vou precisar de ser obediente, mesmo que me chamem de doido. Eu sou obediente. Segunda característica de Noé: eu vejo que Noé, ele foi um cara que ele foi sábio com a sua família, para também levar a sua família. Olha, quando fala aqui o texto, preste atenção: em uma cidade, se nessa cidade estiverem, o juízo já está determinado. O que Deus estava falando é que o juízo já estava determinado. Aí ele fala: mas se tiverem ali homens como Noé, Daniel e Jó, eu vou salvar eles. Agora pensa comigo uma coisa. Você está aqui pensando em você: nossa, eu preciso ajustar minha vida, acertar. Agora, nessa pressão, na questão do juízo, você ficaria feliz se só você estivesse sendo salvo e a sua família debaixo da pancada? Não. Como é que eu vou ser feliz se eu estou debaixo do livramento e da proteção e a minha família está sofrendo? Eu não ficaria feliz. Então é preciso ser igual a Noé. Olha que coisa, eu acho que isso aqui atrai demais a graça e o favor de Deus. Noé foi um cara sábio para ele levar a sua família para a obediência junto com ele. Ele foi um camarada sábio para levar a sua família para embarcar no projeto da obediência da arca. E gente, nós precisamos avaliar isso. Nós precisamos trabalhar a nossa família
para estarem enquadradas dentro de princípios de obediência que Deus tem nos ensinado. Não tem como você ser totalmente feliz se a sua família não estiver enquadrada junto com você nos planos e propósitos e projetos de Deus para a sua vida. Não tem como. Eu preciso de muita sabedoria. Para quê? Para levar minha esposa junto comigo, para levar os meus filhos junto comigo. Você precisa de sabedoria para levar esposa, seu esposo junto com você, porque eu tenho certeza que você não vai ser feliz só você sendo livre. Imagina Noé, se o dilúvio vai e ele consegue obedecer, ele entra na arca, mas ele não consegue levar a família dele. Ele iria ficar livre do dilúvio, mas sozinho. Você acha que Noé ia ficar feliz, gente? Não. Nós precisamos de sabedoria para conduzir a nossa família. Isso envolve muitas coisas. Isso envolve eu trabalhar para isso. Isso envolve eu ter atitude de sabedoria para isso. Isso envolve eu não fazer coisa errada, porque às vezes a nossa família não está embarcando num projeto de obediência junto conosco. Não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com a desobediência dela, tem a ver com a nossa própria atitude. Tem pais que não têm os filhos dentro do mesmo projeto que Deus colocou eles, e o problema não é dos filhos, o problema foi dos pais. Tem esposa que não tem o marido dentro do projeto junto com ela, o problema não foi do esposo, o problema foi dela. E tem esposo que não tem a esposa, o problema é dele. Gente, nós precisamos de trabalhar com sabedoria para envolver a nossa casa, a nossa família. Olha, uma coisa, eu preciso pular para outro tópico, mas uma coisa que eu vou falar para você que eu vi demais acontecer. São pessoas que às vezes dentro de casa, senta na hora do café, ou na hora do almoço, ou na hora de dormir, e fica conversando sobre coisas de irmãos da igreja, de líder e tal. E os seus filhos estão ouvindo isso. Estão falando. E aí o seu filho cresce e ele não quer saber mais de Deus, porque ele sempre ouviu um monte de comentário ruim a respeito dos irmãos da igreja e de Deus na sua casa. É um esposo que às vezes ele não quer nem ir e nem quer deixar a esposa ir, porque a esposa para conversar com o esposo, ou o esposo vê ela no telefone e falando um monte de bobagem dos irmãos, um monte de bobagem da igreja, um monte disso. E como é que eu vou envolver minha família num lugar, ou estar em um ambiente onde eu mesmo falo mal? Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Existem coisas que nós precisamos, às vezes, tratar e conversar. A minha esposa, cadê a Valéria? Não está aqui? Está ali no cantinho ali. Às vezes a gente precisa conversar algumas coisas que precisam ajustar. Temos que ajustar isso e aquilo. E às vezes as crianças estão dentro do carro. Filha, em casa a gente conversa. No quarto, eu e você. Acabou. Às vezes nós estamos no almoço lá, e aí surgiu alguma coisa que precisa ajustar. E aí a gente ou deixa para conversar depois, ou eu falo para as crianças: dá para vocês irem brincar que o papai quer conversar uma coisa séria com a mamãe? Gente, nós precisamos de tomar muito cuidado com a nossa família, porque elas têm que estar envolvidas dentro da arca junto conosco. Amém. Terceira característica do Noé. Noé, ele foi paciente quanto às promessas de Deus, ele soube esperar. Noé foi obediente a Deus. Deus mandou Noé construir a arca. Noé foi lá, obedeceu, parecendo doido da vida. E agora que Noé obedece, o dilúvio vem, Noé está dentro da arca com a sua família, e diz a Bíblia que demoram 150 dias para a água começar a baixar. 150 dias.
Imagina Noé ali, o tempo vai passando, e tudo que ele olha é água, e tudo que ele olha é água, e tudo que ele olha é água. E aqui a pressão emocional, talvez a pressão dos filhos, talvez a pressão da esposa. E aí? Obedecemos, e aí? Não vai acontecer nada? O Noé, se manteve paciente. Uma das coisas que mais faz as pessoas perderem a bênção de Deus e entrar debaixo do juízo de Deus é não serem pacientes com o tempo de Deus. Se nós não somos pacientes com o tempo de Deus, nós começamos a querer dar o nosso jeito. A água não está baixando, o tempo está passando, sabe de uma coisa? Eu preciso fazer alguma coisa, e aí nós precisamos ter muito discernimento e muita sabedoria, para nós não sermos impacientes com algo que Deus está querendo que a gente espere. Característica de Noé: ele segurou a onda, esperou 150 dias. Eu já vi pessoas entrarem em seríssimos problemas porque não conseguiram esperar o tempo de Deus e falaram: vou fazer. Um exemplo prático, um exemplo da Bíblia: Abraão, ele recebeu a promessa de Deus: você vai ser pai de multidão, vai ter muitos filhos, e isso. E Abraão: ok, Senhor, aleluia. Na hora da promessa vem, a palavra da vitória vem, aleluia, glória a Deus, que coisa, Deus é bom demais, Deus é fiel. Olha a palavra que Deus deu para mim, você é pai. Só que isso demora. E aí demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e não vem nada. E sabe o que Sara fala para Abraão? Abraão, é melhor a gente dar o nosso jeito. Abraão, vamos dar o nosso jeito, porque está demorando demais. Faz o seguinte: pega H, faz um filho nela. Pronto, a promessa de Deus se cumpre. Aí Abraão faz, e ele criou um dos maiores problemas da história do povo judeu, da vida dele, e que se desenrola até os dias de hoje, quando nasce Ismael. Veja que a promessa de Deus não deixou de se cumprir. Diga comigo: Deus é fiel, e a sua palavra não falha. Diga: mas as minhas atitudes vão trazer consequências que também não falham. Não falha, não adianta. Não adianta você plantar uma atitude errada e você querer colher uma coisa certa. Não vai acontecer. Deus, ele prometeu, Isaac nasceu, mas a consequência do Ismael, ela ficou até os dias de hoje. E se eu quero ser alguém que vou proteger a minha vida e a minha família da derrota, eu preciso avaliar essa característica de Noé. Eu vou esperar o tempo certo. Há tempo certo para todas as coisas. Eu acredito muito em pessoas que fazem coisas certas, e já vi isso muito acontecer. Coisas certas. Mas pastor, isso não tem que acontecer? Tem que acontecer, mas no tempo certo. Porque a coisa certa no tempo errado é a coisa, diga, errada. A coisa certa no tempo errado é a coisa errada. Então você tem que avaliar o tempo de Deus, porque senão você pode sofrer derrota, e sua família também. Segundo, vamos ver aqui o exemplo agora de Daniel. Quais são as 3 características de Daniel? Eu vejo que o Daniel, ele era um cara que ele sabia viver uma vida sem se contaminar. Ele vivia na Babilônia, o que mais tinha era pressão para ele se contaminar. Diz que o rei oferecia das suas iguarias para Daniel, e queria de todo custo que Daniel se misturasse, de todo custo que Daniel se contaminasse. Só que Daniel, ele estava decidido: eu vou viver uma vida sem contaminação.
Gente, eu já vi muitas pessoas serem derrotadas porque se deixaram ser contaminadas. Estavam bem. Gente que estava bem, caminhando bem, frutificando, mas em algum momento a pressão da contaminação, ela veio tão violenta que a pessoa, ela cedeu à pressão da contaminação e corrompeu. E aí vem a derrota, e aí vem a destruição. Então precisa avaliar isso. O Daniel, ele não se corrompeu. E normalmente as iguarias do rei, que podem nos fazer ter uma vida que vai contaminar, elas são atraentes aos olhos. Elas mexem conosco. Nossa, realmente, isso aqui. E aí sabe o que a gente utiliza às vezes como palavra? Não tem nada a ver se eu... Todo mundo faz isso. Ah, não tem nada a ver, todo mundo faz. Será que todo mundo faz é um padrão para você decidir fazer? Você vive a sua vida pautada no que todo mundo faz? Ou você vive a sua vida pautada no que a palavra de Deus manda você fazer? Em que você vive? Daniel não se contaminou. E nós precisamos avaliar a nossa vida no que diz respeito a esse tipo de influência que pode nos contaminar. Nos contaminar a fazer nós irmos em caminho inverso àquilo que é princípio de Deus para a nossa vida. Eu não posso, por mais que venha pressão, eu não posso, porque senão estou colocando a minha vida em risco. Eu não posso, porque senão estou colocando a minha família em risco. Eu sei, gente, eu sei que o juízo de Deus vem. Acontece. Segunda característica do Daniel. Eu vejo que Daniel, ele foi classificado aqui como alguém que Deus livrava, porque Daniel, ele não cedeu à pressão das pessoas de fora, mesmo com alguém com autoridade sobre a vida dele, para tentar impedi-lo de servir a Deus. O rei lançou um decreto dizendo o seguinte: olha, ninguém vai orar a nenhum Deus durante um tempo estabelecido, ninguém vai se curvar diante de um Deus, porque se curvar, esse cara vai pagar com a própria vida. Vamos lançar ele lá para a cova dos leões. Daniel, ele se protegeu, mesmo tendo alguém com autoridade sobre a vida dele, dizendo que ele não deveria de orar. E o que é que Daniel, ele faz? Se era alguém com autoridade sobre a vida dele, o rei tinha autoridade delegada, foi instituída autoridade, só que a autoridade do rei, ela não é maior do que a autoridade de Deus. E quando nós temos alguém com autoridade sobre a nossa vida, a pressão, ela fica maior, porque nós ficamos num jogo de cintura. E aí, o que eu faço? Meu Deus do céu. E aí, olha, ai, o que eu faço? Como é que é uma pessoa que tem autoridade sobre minha vida? O que eu faço agora? Pois é, eu preciso ficar vigilante, que isso é sutil demais. Eu preciso estar honrando a autoridade que está em cima. É uma cadeia. As autoridades, elas são cadeias. Vou dar um exemplo aqui para você, prático, para você entender. Você tem, a Bíblia, ela fala que a esposa, ela precisa ser submissa ao marido. Fale você, mulher, aí, aleluia. Que aleluia fraco, irmã. As mulheres precisam ser submissas ao marido. Diga glória a Deus. É Bíblia, não adianta fugir disso. Agora olha só, é uma verdade, a mulher precisa ser submissa ao seu marido. E o marido, segundo a Bíblia, é a autoridade sobre a esposa. Mas se em algum momento o marido, que é autoridade constituído sobre a esposa, falar para a esposa assim: vamos fazer isso, o que ele falar
é pecado, é contra os princípios da palavra, a esposa deve obedecer ao marido? Não deve, porque a cadeia de autoridade maior é Deus. Quantos estão entendendo? Um outro exemplo prático para você aqui, isso envolve não ceder à pressão, mesmo quando venha de alguma autoridade constituída. Um líder de célula, ele tem autoridade para cuidar das pessoas, para poder dar uma palavra. O membro de uma célula, é importante que ele seja obediente ao líder de célula. Ele está ali para zelar, cuidar da sua vida, para ser um pastor seu ali na célula. Então um membro, ele precisa de uma célula ser obediente ao líder, mas se o líder de célula, ele tem uma cadeia que está acima dele, que é um supervisor de setor, esse líder de célula, ele começa a ir em uma direção contrária e de desobediência à cadeia que está em cima. O membro da célula, ele deve obedecer aquele líder se ele está indo para uma direção contrária, sim ou não? Não deve. Por mais que venha pressão, olha, você é o meu liderado, se o cara está indo em uma direção contrária, não deve. O líder, o supervisor de setor, ele é uma cadeia de autoridade que está acima do líder de célula. E aí o líder de célula tem que obedecer ao supervisor de setor, na direção, no ensinamento, nas estratégias, nos princípios que são ensinados, sim ou não? Tem. Só que se aquele supervisor de setor, ele tem uma cadeia de autoridade acima dele, que é um supervisor de área, aquele supervisor de setor, ele está fugindo, indo em direção contrária, esse cara que é líder de célula, ele tem que obedecer a esse supervisor de setor? Tem? Não tem. Ele tem que obedecer a cadeia acima. Agora, o supervisor de área, os supervisores que estão à área, eles têm o pastor da igreja, que são cobertura deles. Todos os supervisores de setor, líderes de célula, devem ouvir e obedecer ao supervisor da área. Mas se aquele supervisor de área está numa linguagem diferente e em princípios contrários àquilo que o pastor da igreja ensina, todo mundo que está debaixo desse supervisor de área deve obedecer esse supervisor de área? Não deve. Ele deve obedecer a cadeia que está em cima, que é o pastor da igreja. Agora, o pastor da igreja, que sou eu, estou aqui para conduzir o povo com uma cadeia de autoridade que foi delegada para mim. Eu chego para você e eu começo a falar para você, supervisor de área ou líder de célula ou membro, a fazer coisa errada, coisa que está fora do princípio de Deus, a se desviar. Você deve me obedecer? Não deve me obedecer, porque existe uma cadeia de autoridade que está acima de mim, e isso é Deus, e a vontade de Deus está aqui na sua palavra. Quantos entendem o que eu estou falando? Digam amém. Nós precisamos guardar a nossa vida quanto a esse tipo de pressão, gente, porque o que eu já vi de gente fazendo coisa errada porque uma autoridade pressionou, tem que fazer, e o cara fez e entrou debaixo do juízo. Eu já vi muito isso. Eu já vi esposa fazer coisa errada e depois a família dela entrou debaixo. Era para ela se posicionar como mulher sábia, mas o marido pressionou para fazer coisa errada, ela fez e a família inteira entrou debaixo do juízo, quando na verdade ela deve falar: olha, querido esposo, eu te amo, te honro, te respeito, só que acima do meu amor e do meu respeito por você, eu tenho temor à palavra de Deus, eu vou obedecer a Ele. Uma certa ocasião, os discípulos estavam pregando no livro de Atos, pregando a palavra, e vieram alguns oficiais, alguns soldados, e queriam proibir eles. Falaram: não, vocês não vão fazer isso aqui não. Aí eles falaram: me desculpa, nós até, estou parafraseando, me desculpem, nós até honramos vocês, mas o que vocês acham que nós devemos fazer? Obedecer a vocês ou obedecer a Deus? O que vocês acham? Eu preciso proteger a minha vida. Eu estou falando para você, gente, que muitas das coisas, muitos dos problemas que as pessoas estão enfrentando são consequências das suas atitudes. E quando o juízo de Deus vem, ele vem e acontece. É fato, não dá para fugir.
Outra coisa que eu vejo que Daniel fez, ele foi um cara que ele tinha uma vida de constante oração. A Bíblia diz que o Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. O texto que diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, diz conforme costumeiramente fazia parte da vida dele orar 3 vezes ao dia. Gente, num período de dificuldade, de pressão que nós estamos passando, pressão para todo lado, pressão financeira, pressão na família, pressão na saúde, pressão emocional, espiritual, meu Deus, crise para tudo quanto é lado. E aí eu queria saber como que está a sua vida de oração. Você está orando frequentemente, todo dia? Meu Deus. Gente, eu não posso abrir mão de, como filho de Deus, de ter uma vida de oração constante, séria, sem abrir mão. Eu não posso passar um dia sem orar a Deus. Gente, se eu sou um servo de Deus, eu não posso, eu estou falando, não posso passar um dia sem orar a Deus, eu não posso. Assim como a comida é o alimento para o meu corpo ficar de pé, a oração é o alimento para a minha alma estar fortalecida. Eu não estou dizendo que você tem que orar 3 horas, 4 horas por dia, sejam os seus 10 minutos, 15 minutos, mas pelo amor de Deus, ore a Deus todo dia. Isso envolve a proteção do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua família. Ore a Deus todo dia. Você está entendendo o que eu estou falando, gente? Isso é muito sério. Momentos de pressão, momentos de dificuldade, aí você intensifica a oração. A coisa está apertando na sua casa, intensifica a oração na sua casa. É com seus filhos, vai lá no quarto deles, ora no travesseiro quantas e quantas vezes. Valéria faz muito mais essa questão de intercessão em casa. Bota a mão no travesseiro e ora o quarto. E as crianças saem, ela expulsa tudo que é capeta e ela manda vir a glória de Deus. E de vez em quando ela sente que a coisa está meia complicada e começa a quebrar. Já aconteceu já na sua casa de começar a quebrar muito copo? Já aconteceu isso assim? Bota a mão na cabeça e fala ai. Aí começa a quebrar copo, começa a dar muito formiga. Ela já pega o vassourão dela com um baldezinho, bota desinfetante, taca óleo ungido e vai ela passando a casa, expulsando os capeta todinho. Vai embora, sai. Irmão, tem que ter oração dentro da sua casa. Normalmente eu saio quando vou ministrar fora para eu poder não perder o voo, porque com engarrafamento daqui para o Rio é uma loucura e não pode perder. Eu saio no máximo 4, estourando 5 horas da manhã de casa. E aí eu saio, tenho que arrumar as coisas, já está. Assim que eu saio, a Valéria bota o joelhinho dela, estende e ela já manda mensagem: já orei, e entreguei sua viagem nas mãos do Senhor, vai ser uma bênção, Deus. Eu saio e ela bota o joelhinho e ela estende a mão para poder declarar a proteção e cobertura de Deus sobre a minha vida, para Deus me livrar do mal, me livrar das ciladas, para Deus abençoar onde eu estiver, para Deus fazer as coisas fluírem. E eu queria saber aqui, irmã querida, o seu marido sai para trabalhar, você impõe as mãos para abençoar o seu marido e orar por ele, para ele ter um dia onde Deus vai livrar ele das ciladas, livrar ele das armadilhas, livrar ele da coisa ruim. Você ora, minha irmã? Isso faz toda a diferença. Proteger, eu estou falando de proteger a minha vida e proteger a minha família. Me veio aqui na cabeça, mas eu acho que isso não tem aqui não. Mas eu vou falar, posso falar? Não vou falar não. Me veio aqui na cabeça, eu não sei se foi uma revelação de Deus ou se foi da minha cabeça mesmo, mas eu vou falar. Uma vez o apóstolo Paulo disse, né? Não sei se digo eu ou o Senhor, mas eu vou falar. Então, tem mulher que quando o marido sai, ela não ora. Ela fala, ai, graças a Deus que essa praga saiu de casa hoje. Ai, sai praga. E aí, como é que você quer que a sua família seja protegida e seja guardada?
Como é que você quer que o seu esposo, que é o sacerdote da sua casa, quando ele voltar para casa, ele venha com provisão, ele venha com bênção, ele venha com alegria, ele venha com unção? Como é que você quer? Então eu aprendo que Daniel, ele era um camarada de oração. Isso é coisa que nós precisamos ter, porque senão vem a derrota. Na hora do juízo vem a derrota. E agora eu quero falar de Jó. O que Jó tinha que fez Deus falar: um homem igual a Jó eu livro? O que esse cara tinha? O cara passou um aperto danado. O que ele tinha? Antes dele passar o aperto, já diz o que Deus tinha encontrado em Jó. Jó era um cara, diz capítulo 1, um homem íntegro, sincero, um homem reto. Jó era sincero e reto. E a primeira coisa que eu preciso avaliar, quando eu vejo que Deus viu Jó como um homem sincero, Deus viu que Jó era um homem sincero com Deus. Não tem como esconder coisa de Deus. Pastor, tem como ter alguém que não é sincero com Deus? Tem, mesmo que a gente não esconda nada dele. Não tem como esconder, mas tem gente que acha que esconde. Às vezes nós estamos falando uma coisa para Deus nos nossos lábios e no nosso coração está outra. Lá em Isaías, Deus manda ao profeta chamar a atenção do povo, dizendo o seguinte: olha, fala para esse povo aí que eles me louvam com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Então é preciso avaliar se eu sou sincero com Deus, se eu estou aqui na presença do Senhor, se eu estou sincero, se eu estou com o coração longe, meu coração está irado, meu coração está magoado, meu coração está cheio. E como que eu estou aqui com os lábios falando e o meu coração longe? Ô irmão, não tem como. Então eu preciso ser sincero com Deus. E ser sincero com Deus é eu falar as minhas dificuldades, se colocar os meus defeitos. Porque quando eu faço isso, eu estou então colocando para Deus que eu preciso da ajuda dele. Por exemplo, já falei aqui diversas vezes e vou repetir: eu falo para Deus toda hora, todo momento da oração. Hoje de manhã eu aproveitei que a Valéria ficou cuidando das coisas lá do almoço. Lá nós fizemos um almoço de aniversário de casamento hoje lá e tal. E eu vim sozinho. E eu vim no carro sozinho falando: Deus, eu preciso melhorar em tanta coisa, Deus, me ajuda a melhorar. Eu fui falando para Deus as coisas que eu vejo que eu sou falho. Deus, eu preciso melhorar mais como pai nisso, eu preciso melhorar mais como esposo, eu preciso melhorar mais como pastor, eu preciso melhorar como líder. Deus, eu preciso melhorar como... Deus, me ajuda, por favor. Eu repetia mais de 10 vezes: Deus, me ajuda. Deus, eu quero melhorar, Deus, me ajuda. Eu queria fazer uma pergunta: quantas vezes você já chegou diante de Deus, você abriu o verbo, rasgou o verbo dizendo os seus defeitos que você sabe que você tem? Quantas vezes você já fez isso? Isso é sinceridade com Deus e nos ajuda a melhorar. É você chegar diante de Deus e falar assim: Deus, me ajuda, porque eu estou com o coração com ira do irmão, com raiva, mas eu não posso ter isso porque eu sou filho de Deus. Eu chegar diante de Deus e falar: Deus, me ajuda, porque eu estou cheio de pensamento pecaminoso na minha cabeça e eu, como crente, como servo de Deus, eu não posso ter isso. Deus, me ajuda, porque eu às vezes quero obedecer, mas a minha carne, a minha cabeça é dura e eu preciso aprender a não ser cabeça dura. Deus, me ajuda, porque eu às vezes sou grosso com a minha esposa. Quando eu vou ver, eu já falei, mas eu não quero ser grosso com ela. Você, irmã, já falou: Deus, me ajuda a eu ser mais carinhosa, a eu deixar de ser chata, porque eu fico perturbando a cabeça do meu marido, isso traz problema dentro de casa. Me ajuda a eu equilibrar minha língua. Deus, me ajuda. Eu estou falando sério para você. Isso é sinceridade, gente, e nos ajuda a melhorar. É sinceridade. Jó era um camarada sincero. Deus via nele sinceridade. Tanto é que ele, toda vez que ele ia conversar com alguém e falar dos problemas, ele colocava tudo: não, eu acho que estou passando esse problema por causa de mim, que eu sou falho aqui, eu sou falho aqui, eu sou falho aqui, eu sou falho aqui. Rapaz, isso atraía Deus.
Porque nós falarmos da falha dos outros, da falha da esposa, do esposo, do irmão, vamos chegar diante de Deus e falar de nós, falar da gente. Deus, eu sou cheio de caraca e eu preciso da sua ajuda. Isso atrai a graça, o favor, a bênção e o livramento de Deus. Atrai. Pode escrever que atrai. E aí nós precisamos ser sinceros também com as pessoas. Não adianta eu ser apenas sincero com Deus, eu preciso ser sincero com as pessoas, íntegro com as pessoas. Eu não posso chegar para uma pessoa que eu tenho um relacionamento, que eu estou bem, e dizer para ela: oi querido, tudo bem? E aqui no meu coração não estou nada bem. Isso é sinceridade? Não é. E lá na frente prejudica a minha vida, prejudica o relacionamento, prejudica a minha comunhão com Deus e com as pessoas. Então tem que ser sincero. Olha querido, aquilo assim que você fez, eu fiquei triste, e eu queria ser sincero com você que eu fiquei triste. Olha querido, aquilo que você falou, talvez eu entendi errado, machucou meu coração, e eu quero dizer para você isso, mas quero dizer para poder resolver isso. Às vezes acontece dentro de casa, o esposo está cheio de ira da esposa, e a esposa cheia de ira do marido, e aí fica, tá tudo bem, e vocês não sentam para conversar nunca, e quando o negócio vai enchendo, o pote vai enchendo, e uma hora explode. No relacionamento entre irmãos é assim, se não há sinceridade, vai enchendo, e às vezes aconteceu uma coisinha, e pum, acabou, rompeu tudo. Pô, mas por que isso pequenininho era motivo? Não, é porque quando era para ser sincero, não foi sincero. E a sinceridade, ela nos livra de sermos derrotados. A sinceridade, ela nos protege, gente, e atrai a graça e o favor de Deus. Segunda característica do Jó. Jó era um homem sincero e íntegro, e diz que ele era um homem temente a Deus. Diga, temor a Deus. Irmão, a falta de temor, ela está destruindo muita gente, porque de Deus não se zomba, a Bíblia diz. O texto que diz que de Deus não se zomba é o mesmo texto que fala da semeadura, porque o que o homem semear, isso ele colherá. Então nós plantamos atitudes de zombaria, atitudes erradas, que acabam sendo atitudes que atraem coisas que não são boas para a nossa vida. Eu preciso avaliar isso. Eu preciso ter temor a Deus. Tem coisa que nós vamos fazendo que mostra que eu não tenho temor a Deus, a palavra de Deus, aos princípios de Deus. Eu saio fazendo, e isso é problema que eu estou acarretando para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Então, tem coisa, posso falar, irmão? Tem coisa que eu já falei assim, cara, poxa vida, tanta gente faz isso, tanta gente, não teria problema nenhum. E aí bate aqui, ó, uma luzinha e começa a acender. Você tem temor a Deus. Existem coisas que você já entrou em grande encrenca na sua vida, e você poderia se livrar dessa encrenca se na hora que a luzinha do temor a Deus acendeu e você se mantivesse em temor. Mas faltou temor a Deus, e você pegou o que não era para pegar, se enfiou aonde não era para se enfiar, meteu a mão no que não era para meter, você tomou a atitude que não era para tomar, e isso trouxe encrenca para a sua vida. Falta de temor a Deus. O temor de Deus precisa nos proteger de problema. O temor a Deus precisa proteger a minha família
de entrar em furada, ou você gosta de entrar em furada, você gosta de entrar em alguma coisa que vai satisfazer você hoje, essa semana, e esse mês, e daqui a um ano, vai arrebentar você todinho. É isso que você quer para a sua vida? Então é preciso ter temor a Deus, falar assim: não vou fazer isso. Talvez eu estava até precisando muito, mas eu tenho temor a Deus. O que faz uma criança não tomar choque numa tomada é quando ela está indo lá e ela quer brincar, e ela acha legal, e o nenenzinho começa a engatinhar, e ele vai lá, e ele, quando está a botar a mão, de vez em quando o pai e a mãe gritam: não! Quantos já fizeram isso com o filho aqui? Posso falar uma coisa para você? Tem gente aqui que estava igual o neném engatinhando para colocar a mão na tomada. Deus está dando um grito para você e está falando: não bota a mão, porque vai te machucar. Não bota a mão, porque vai dar choque. Jó, ele era um cara temente a Deus naquilo que ele falava. Gente, as nossas palavras são semeaduras. Aquilo que nós falamos vai voltar para nós de alguma maneira. E olha aqui como que mostra que verdadeiramente Jó era temente a Deus. No momento da grande provação, no momento da grande luta, a mulher do Jó vira e fala bem assim: ah, Jó, tá vendo que problema danado e doido desse que nós estamos passando? Faz o seguinte, aí abre a sua boca, amaldiçoa logo Deus e morre, Jó. Jó fez isso? Não. Ele falou assim: ô mulher, você está doida da cabeça? Por acaso receberíamos de nós o bem de Deus e não receberíamos o mal? Ô mulher, deixa eu falar uma coisa para você aprender. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. O que a mulher dele queria que ele fizesse era amaldiçoar. E aí ele abre a boca e ele faz o quê? Ele bendiz. Um cara temente a Deus. Nos momentos de pressão da nossa vida, o que mais o diabo quer que a gente faça, sabe o que? É cometer pecado com a boca. Escuta o que eu estou falando. Nos momentos de pressão, o que mais o diabo quer fazer você fazer, irmã, irmão, é cometer o pecado com a boca. E o pecado com a boca que o diabo quer pressionar você a fazer é para desonrar a Deus. Então eu preciso falar assim: eu não vou abrir a minha boca e não vou falar besteira. Tem gente que está passando problemas sérios, sabe por quê? Você abriu a boca e falou besteira. Em algum momento era para você ficar quieto, e você abriu a boca e abriu a boca e trouxe problema. É melhor fechar a boca. Fala aí para o irmão que está do seu lado: você fica mais bonito de boca fechada, diga, do que falando besteira. Fica ou não fica? Então diga glória a Deus e dê um aplauso a Jesus. É bem possível que você já ouviu alguém falar assim: nossa, fulano perdeu a oportunidade de ficar calado. Sabe o que acontece, gente? Quando a gente fala uma besteira, escuta, já era. Falo, não tem como eu falar e falar: meu Deus do céu. E tem gente que fala besteira e quer desfazer a besteira que falou e se encrenca mais ainda. Fala ai. Então a melhor coisa a fazer é: eu vou segurar a minha boca para eu não cometer pecado contra Deus.
eu vou fechar minha boca para eu não cometer pecado de desonra contra Deus. Não fala das coisas de Deus, gente. Não fala de pessoas que são autoridade constituída com Deus. Não abre a boca para você falar aquilo que pode desonrar. Aliás, não abra a boca só para não falar de autoridades constituídas por Deus. Não abra a boca para falar mal de ninguém. Porque se formos olhar para a nossa vida, todos nós estamos encrencados, irmãos. Sim ou não? Então bota a mão na sua cabeça e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou falho e pecador. Amém ou não amém? Dê um aplauso a Jesus. Terceira característica de Jó. O texto diz que o Jó, ele era um homem fiel, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Se desviava do mal. Todos os dias, quando você acorda, Deus traçou o caminho do seu dia. Olha o que eu vou dizer para você. Você acordou e Deus traçou o caminho do seu dia. Tem o caminho de Deus. E além do caminho de Deus, o diabo traça 3. Deus traçou um caminho e o diabo traça 3. E aí é importante você avaliar qual o caminho que você vai seguir no seu dia. O caminho de Deus ou o caminho que o diabo preparou. E como é que é isso, pastor? É mais ou menos assim: você acorda e o caminho de Deus é você viver um dia, diga, dia de paz, de bênção, de alegria, de calma. Amém? Aquilo que eu vou experimentar de paz, de bênção, de alegria, de calma, tem a ver comigo, com o que está dentro de mim, não com o que está fora de mim. Entenda isso: o dia de paz, de bênção, de calma não tem nada a ver com o que está do lado de fora, tem a ver com o que está do lado de dentro. Então, do lado de dentro, eu estou aqui decidido a viver um dia de paz, de bênção, de calma, de tranquilidade. Aí o diabo bota aqui 3 caminhos aonde começa a acontecer tribulação já logo de manhã. Já logo de manhã, na hora de sair para o trabalho, alguma coisa começa a haver dentro de casa, a discussão lá, apareceu uma conta para pagar, sumiu um dinheiro da passagem que estava, o carro estava sem gasolina, sei lá. E aí aquilo externo começa a piscar, é o caminho do diabo falando: vem para o meu caminho. Aí sabe o que o cara faz? Entra no caminho do diabo e briga porque o dinheiro sumiu, briga porque a gasolina acabou, e briga porque a esposa veio falar de um assunto, e chegou no trabalho, o diabo botou o outro caminho, e ali no caminho ali no outro caminho que o diabo colocou, são outras situações com pressões externas que vai tirar você da graça. E você entra naquele jogo, e aí o cara às vezes ele finaliza o dia, ele poderia ter caminhado no caminho de Deus, mas ele foi nas 3 pistas do diabo. Toda a história de Jó, a caminhada de Jó, quando ele começa a sofrer, todos os amigos de Jó que vieram estavam botando um caminho que queriam que Jó entrasse, e Jó nunca foi no caminho dos seus amigos, ele foi no caminho que ele estava decidido de ir desde o início. A questão do que eu vou experimentar no final do meu dia depende se o que vai decidir o meu caminho, o caminho que eu vou entrar, é o que está acontecendo do lado de fora ou o que eu já defini do lado de dentro. Quantos estão entendendo? Digam amém. Pode acontecer a tribulação que for do lado de fora, eu já decidi aqui do lado de dentro que eu vou ter um dia de paz, de bênção, de alegria, de tranquilidade. Aconteça o que acontecer, eu vou terminar o meu dia bem. E para isso, eu vou ter que desviar o meu pé do caminho do diabo. Eu vou concluir dizendo para você que o juízo de Deus, ele é fato, ele é uma realidade. E se nós queremos livrar a nossa vida e a nossa família,
nós vamos precisar de ter atitudes igual a desses homens: Noé, Daniel e Jó. Quantos querem melhorar as suas atitudes? Digam amém. Coloque-se de pé.